O Caribe do começo do século XVIII não tem nada de cartão postal. O mar é o mesmo azul impossível, sim, mas ele vem carregado de sal que racha a pele, de vento que corta como lâmina e de uma umidade que apodrece corda, vela, madeira e pulmão. O sol não ilumina, ele acusa. E, quando a tarde cai, o cheiro de peixe, piche e suor fica preso entre os convéses como se fosse parte do casco. É nesse cenário que a pirataria vira um mercado de homens armados, de navios rápidos, de informação comprada em tavernas, de perdões assinados por governadores e de enforcamentos, exhibidos como aviso público. A chamada Era de Ouro da pirataria não nasce do nada. Ela é filha de guerra. Durante anos, impérios europeus brigaram por rotas, açúcar, tabaco, escravos, prata. A Guerra da Sucessão Espanhola, que os ingleses chamam de Guerra da Rainha Ana, espalhou pelo Atlântico uma multidão de marinheiros, treinados, acostumados a canhões e a saques legalizados, corsários. Gente com carta de corso, um papel que transformava roubo em serviço ao rei. Só que guerra acaba, e o papel perde valor de um dia para o outro. Quando a paz chega, em 1713, o que sobra é uma massa de homens que sabem navegar, sabem matar, sabem abordar e não sabem voltar para a vida de antes. O comércio legal não absorve todo mundo. A Marinha Real paga mal, disciplina com chicote, ração curta, doença longa. O mercante paga melhor às vezes, mas o risco é o mesmo e o respeito é nenhum. E o Caribe, esse corredor de riqueza, continua pulsando. Navios carregados de açúcar das Antilhas, de cacau, de índigo, de couro, de madeira, de rum, navios negreiros, navios espanhóis com prata, pequenos sloops costeiros levando provisões entre ilhas. Um fluxo constante, um convite. A pirataria então vira uma espécie de economia paralela com regras próprias. Não é caos puro. Há códigos de bordo, artigos assinados, divisão de saque, compensação por ferimentos, um olho, uma perna, uma mão. A eleição de capitão, a destituição de capitão. Há o contrapeso do intendente, o quartermaster, que representa a tripulação e controla a disciplina e partilha. É uma democracia brutal, mas democracia, e para muitos, isso parece mais justo do que o mundo civilizado que os espremia. Só que esse mundo paralelo depende de uma coisa frágil: tolerância. Enquanto governadores fazem vista grossa, enquanto portos aceitam mercadoria quente, enquanto comerciantes compram açúcar roubado, sem fazer perguntas, a pirataria respira. Quando a política muda, ela sufoca. E por volta de 1715, 1716, 1717, a política começa a mudar. O Império Britânico quer ordem, quer impostos, quer rotas seguras, quer que o açúcar chegue sem escolta armada, quer que o Caribe pare de ser um faroeste marítimo. Mas antes de sufocar, a pirataria encontra um pulmão enorme. As Bahamas, um arquipélago de águas rasas, recifes traiçoeiros, canais estreitos, ilhotas que somem no horizonte. Para um navio de guerra pesado, aquilo é um pesadelo. Para um sloop leve de calado baixo, é um esconderijo perfeito. E no centro desse labirinto está New Providence, com Nassau como porto. Nassau não é Londres. Nassau é madeira torta, telhado improvisado, lama quando chove, poeira quando seca. É taverna com rum barato, é jogo, é briga, é prostituição, é mercador com sorriso rápido e faca escondida. É também um lugar onde um capitão pirata pode entrar como rei por uma noite, gastar ouro espanhol em cima do balcão e sair com mais homens do que entrou. Chamaram Nassau de República dos Piratas. O nome tem gosto de lenda, mas a realidade é mais prosaica e mais perigosa. É um vácuo de poder. Um lugar onde a autoridade britânica é fraca, distante, negociável. Onde piratas se reabastecem, consertam casco, vendem carga, recrutam tripulação, trocam informação. Informação é tudo. Quem sabe que um navio carregado saiu de Havana com destino a Veracruz? Quem ouviu que um mercante francês vai passar por tal canal? E quem tem notícia de uma escolta que foi desviada? Uma frase certa numa taverna vale mais do que um canhão. E é nesse caldo que aparece John Rackham. A biografia dele, como a de tantos piratas, começa com silêncio. Não há retrato confiável, não há diário, não há carta íntima. O que existe são registros de julgamento, relatos de governadores, depoimentos de marinheiros e, sobretudo, a literatura sensacionalista que floresce quando a pirataria vira espetáculo impresso. Mesmo assim, dá para enxergar o contorno. Um inglês, provavelmente nascido por volta de 1682, que surge no Caribe como marinheiro e depois como homem de tripulação pirata, um nome comum, John. Um sobrenome que não grita nobreza, Rackham.
E um apelido que gruda na pele como sal: Calico Jack. Cálico é um tecido, um algodão estampado, barato, colorido, vindo do comércio global que já conectava a Índia, Europa, África e Américas. Não é seda, não é veludo. É pano de uso, mas pano chamativo. O apelido sugere um homem que se veste de modo diferente, que gosta de cor, que usa uma jaqueta ou camisa de chita quando o resto do convés é marrom de couro, cinza de linho, preto de piche. Num mundo em que quase tudo é funcional, roupa para aguentar água, vento, corda, escolher estampa é escolher ser visto. E ser visto no mar é metade do poder. Porque pirataria não é só força, é teatro, é reputação. É a arte de fazer um capitão mercante acreditar que resistir vai custar mais caro do que se render. Um navio mercante não quer lutar, ele quer chegar, ele quer entregar carga, ele quer evitar buraco no casco, incêndio no porão, morte de tripulante. Se o pirata consegue convencer o alvo de que é melhor baixar bandeira e entregar, ele ganha sem gastar pólvora, sem perder homem, sem danificar o prêmio. A violência é real, mas a ameaça é uma ferramenta econômica. E aí entra a bandeira. No mar, bandeira é identidade, é jurisdição, é aviso. Um navio que se aproxima pode ser amigo, inimigo, neutro, pode ser mercante, pode ser guerra, pode ser corsário. A bandeira no mastro é a primeira frase de uma conversa que pode terminar em comércio ou em sangue. Piratas entendem isso cedo. Eles jogam com bandeiras como jogadores de cartas, jogam com blefe. Aproximam-se sob bandeira falsa, inglesa, francesa, espanhola, e quando estão perto o suficiente para que o alvo não escape, levantam o pano negro. O pano negro não é só símbolo, é uma proposta. Renda-se e talvez viva. Às vezes levantam o vermelho, que é outra mensagem mais sombria, mas o negro é o mais famoso porque ele vira marca. Assinatura, um logotipo antes de existir a palavra. Só que no começo nem todo pirata tem uma bandeira padrão. Há variações. Esqueletos, ampulhetas, corações sangrando, lanças, diabos. O que importa é o efeito. E o efeito depende de repetição. Quanto mais um símbolo aparece, mais ele assusta. Quanto mais ele assusta, menos tiros são necessários. Menos tiros, mais lucro. A bandeira é economia. John Rackham, ainda sem ser capitão, aprende isso como quem aprende a ler o vento. Aprende também outra coisa. O Caribe está ficando pequeno. Não em geografia, mas em tolerância. A cada ano a corda aperta. A Inglaterra, depois da guerra, quer limpar o quintal. E o quintal é cheio de piratas que antes foram úteis. Alguns governadores lucraram com eles. Alguns comerciantes enriqueceram com eles. Mas agora o Império quer centralizar, quer mostrar força. Quer que o Atlântico seja estrada, não emboscada. Em 1715, um desastre espanhol ajuda a alimentar a pirataria. Uma frota de tesouro naufraga na costa da Flórida, prata e ouro espalhados, salvamento improvisado, acampamentos na praia, guardas cansados. Piratas farejam isso como tubarões. E, quando eles atacam esses salvadores, o recado é claro. Não há lugar seguro. A notícia corre. A pressão aumenta. Ao mesmo tempo, a pirataria se profissionaliza. Capitães como Benjamin Hornigold, Henry Jennings, Samuel Bellamy, Edward Teach, o Barba Negra, viram nomes que atravessam o oceano em panfletos e conversas. E, no meio desses nomes grandes, há centenas de homens que não serão lembrados. Homens que sobem e descem de navios, que mudam de capitão, que participam de um saque e depois somem numa febre. John Rackham é um desses por um tempo. Um rosto na multidão armada. A vida de um tripulante pirata é menos glamurosa do que a lenda. Dorme-se onde dá, em rede ou no convés, com roupa úmida que nunca seca. Come-se carne salgada dura, biscoito infestado de gorgulho, feijão quando há, peixe quando se pesca. Bebe-se rum para esquecer o gosto da água parada em barril. Trabalha-se o tempo todo, ajustar vela, raspar casco, remendar corda, limpar arma, carregar pólvora com cuidado quase religioso porque uma faísca transforma um navio em funeral. E, quando há combate, é barulho e fumaça, estilhaço de madeira voando como faca, grito de homem que perdeu a mão, cheiro de sangue misturado com enxofre. Mas há uma diferença crucial em relação ao mercante e à marinha. A promessa de participação, o saque quando vem é dividido. Um homem comum pode, em uma tarde, ganhar mais do que ganharia em meses de salário legal. Pode comprar roupa, arma, bebida, pode mandar dinheiro para alguém, se tiver para quem mandar, ou pode gastar tudo em Nassau e voltar. Ao mar com o bolso vazio e a cabeça cheia de coragem artificial. E Nassau, nesse período, é uma máquina de transformar saque em consumo. Um porto que vive de entrada e saída. Um lugar onde a moral é flexível porque a sobrevivência depende disso. Um lugar onde um homem como Rackham
Pode observar capitães, aprender como se fala com uma tripulação, como se impõe respeito sem ser odiado, como se negocia com comerciantes que fingem não saber de onde veio aquela carga de açúcar. O apelido Calico Jack sugere que ele não é só um braço. Ele quer ser alguém, quer ser reconhecido, quer estilo, quer comando. E comando no mundo pirata não é herança, é conquista política. É convencer homens armados a te seguirem. Para entender como isso funciona, é preciso imaginar uma cena comum. Um navio ancorado em águas calmas, talvez atrás de uma ilha baixa, com recifes protegendo de navios maiores, o convés cheio de homens. Alguns limpam pistolas, outros costuram vela, outros jogam dados. O capitão não é um rei distante. Ele está ali, visível, vulnerável. Se ele erra demais, se ele foge de combate, se ele perde oportunidades, a tripulação murmura. E murmúrio num navio é tempestade anunciada. A pirataria tem uma lógica de risco. Um capitão prudente demais é visto como covarde. Um capitão ousado demais pode matar todo mundo. O equilíbrio é fino. E quando o cerco colonial começa a apertar, esse equilíbrio fica mais difícil. Porque o mar não é só mar, é política flutuante. As Bahamas, por exemplo, não são apenas esconderijo, são também um problema diplomático. A coroa britânica não pode aceitar que um território seu vire base de criminosos que atacam navios de todas as bandeiras, inclusive inglesas. Isso vira vergonha, vira prejuízo, vira motivo para outros impérios acusarem a Inglaterra de conivência. E então, a solução vem com nome e cargo: Woodes Rogers. Rogers é um ex-corsário, um homem que conhece o jogo do mar e que foi nomeado governador das Bahamas com uma missão clara: acabar com a República e restaurar a autoridade. Ele chega com soldados, com navios, com promessas e com ameaça, e sobretudo chega com um instrumento que parece misericórdia, mas é estratégia. O perdão real, a anistia. A ideia é simples e cruelmente eficiente. Dividir para vencer. Oferecer perdão a piratas que se rendam, que entreguem armas, que aceitem voltar à legalidade. Alguns aceitam porque estão cansados, doentes, com medo. Outros aceitam porque veem oportunidade. Virar caçador de piratas, ganhar recompensa, limpar o nome. Outros fingem aceitar e voltam ao mar quando a chance aparece. Mas o efeito imediato é quebrar a unidade. Um navio pirata depende de confiança. Se metade da tripulação pensa em aceitar perdão e a outra metade quer continuar, o navio racha. E, antes mesmo de Rogers consolidar o controle, Nassau já é um lugar onde se sente a mudança no ar. Menos festa, mais desconfiança, mais gente falando baixo, mais olhos observando quem entra e quem sai. O pano negro ao vento, que antes era quase um troféu, começa a parecer um alvo. John Rackham está nesse mundo em transição. Ele não é ainda o homem do cadafalso, o nome que vai ser repetido por causa de 2 mulheres e de uma bandeira. Ele é um pirata em formação, um profissional do risco tentando encontrar espaço num mercado que está fechando. E o mercado fecha também por outro lado. A Jamaica. A Jamaica é um centro inglês importante, com Port Royal como porto famoso, famoso por riqueza e por vício, por terremoto e por reconstrução. Por ser ao mesmo tempo base naval e cidade de tavernas, ali, a pirataria tem uma história antiga, de bucaneiros e corsários que antes foram úteis contra espanhóis. Mas no início do século XVIII, a Jamaica quer estabilidade, quer proteger seu comércio, e as autoridades jamaicanas, quando decidem agir, agem com força, porque tem recursos, tem tribunais, tem navios, tem interesse direto. Então o Caribe vira um tabuleiro onde as peças se movem rápido. Piratas procuram águas rasas e portos tolerantes. Governadores procuram exemplos públicos. Mercadores procuram seguro. Marinheiros procuram sobrevivência. E, no meio disso, um homem com camisa de chita tenta subir. O que se sabe é que Rackham aparece associado a Charles Vane, um dos capitães mais temidos e mais indisciplinados desse período. Vane é o tipo de pirata que prefere a guerra à negociação, que desafia autoridades, que não se dobra facilmente. Servir sob Vane é a escola dura. É aprender que coragem pode ser teimosia. É aprender que uma tripulação pode admirar um capitão por sua ferocidade, mas também pode cansar de perder oportunidades por causa dela. Num navio pirata, o capitão é eleito, mas não é intocável. E isso muda tudo. Um capitão mercante manda porque tem contrato e lei. Um capitão da marinha manda porque tem o Estado e o chicote. Um capitão pirata manda enquanto entrega resultados e enquanto a tripulação acredita que ele aumenta as chances de lucro e de vida. Quando essa crença quebra, a política do convés entra em ação. Rackham, como quartermaster ou como oficial, as fontes variam e nem sempre são claras, está perto do centro dessa política.
Ele vê como Vani decide, vê como Vani reage ao perigo, vê como Vani trata a tripulação e, principalmente, vê como a reputação funciona como moeda. Vani tem reputação, mas reputação, quando vira rigidez, pode virar prisão. A vida em Nassau, nesse período, é uma mistura de improviso e cálculo. Navios entram com velas remendadas, com mastros que rangem, com casco cheio de cracas. Homens descem com pistolas na cintura e moedas no bolso. Compram pólvora, chumbo, comida, bebida. Recrutam carpinteiros, porque carpinteiro é ouro. Sem carpinteiro, um navio ferido morre. Recrutam cirurgiões quando conseguem, mas muitas vezes o cirurgião é um homem com faca e coragem. Compram informação. Vendem mercadoria roubada para intermediários que a legalizam com papel e mentira. E em cada transação há risco, porque o mesmo comerciante que compra a tua carga pode te denunciar se o vento político mudar. O mesmo governador que te tolera pode te enforcar se precisar mostrar serviço. O mesmo companheiro de conversa pode te trair por perdão. É por isso que símbolos importam tanto. Uma bandeira não é só para o inimigo, é para os teus. É para dizer, este navio tem identidade, este navio tem comando, este navio tem destino. Um pano negro ao vento é uma promessa de saque, mas também uma promessa de pertencimento. E homens que vivem no limite precisam de pertencimento como precisam de água. Rackham, com seu apelido de tecido, parece entender o valor do visual. Não é detalhe fútil. No mar, detalhe vira história. E história vira medo. E medo vira rendição. E rendição vira lucro. Só que, por enquanto, ele ainda está na sombra de capitães maiores. Ele é um nome que circula entre tavernas e convéses, não ainda nos gabinetes de Londres. Ele é parte de uma geração que chega tarde demais para a festa e cedo demais para a aposentadoria. Porque a repressão está vindo, mas ainda não chegou com toda a força. É um intervalo curto, perigoso, cheio de oportunidades e armadilhas. E o Caribe, nesse intervalo, é um lugar onde a linha entre legal e ilegal é tão fina quanto uma corda de cânhamo. Um homem pode ser corsário num ano e pirata no outro. Pode receber perdão e voltar ao crime. Pode jurar lealdade ao rei numa manhã e içar pano negro à tarde. A moral é menos importante do que a maré. A própria palavra pirata é elástica. Para um mercador atacado é bandido. Para um marinheiro explorado pode ser libertador. Para um governador é problema político. Para um impressor em Londres é produto. Porque há um outro motor nessa história. A impressão. O público europeu tem fome de relatos do mar. Fome de exotismo, de violência, de aventura. Panfletos, jornais, livros compilam histórias de piratas, com detalhes que às vezes são verdade, às vezes são enfeite, mas sempre são vendáveis. E, quando um nome entra nesse circuito, ele ganha uma vida que não depende mais do tamanho real de seus saques. No começo, Rackham ainda não é esse nome. Ele é um homem tentando se posicionar num mundo onde a fama pode ser tão útil quanto um canhão. Um homem que observa que capitães não são lembrados apenas pelo ouro que tomaram, mas pela marca que deixaram. Um homem que vive num ambiente onde um gesto, uma bandeira, uma frase, uma escolha de roupa, pode virar lenda se alguém escrever e se alguém repetir. E enquanto isso, o cerco se desenha. Woodes Rogers chega às Bahamas com perdões e com força. Alguns piratas fogem, outros se rendem, outros tentam negociar. A República começa a rachar. Nassau, que era abrigo, começa a parecer armadilha. E os homens que ficam precisam decidir rápido, aceitar o papel do rei e tentar virar cidadão, ou continuar no mar e virar caça. Para um pirata, aceitar perdão não é só assinar um documento, é mudar de vida. É abandonar uma economia de saque e entrar numa economia de salário. É trocar a liberdade brutal do convés pela disciplina do porto. É aceitar que o passado pode ser usado contra você a qualquer momento. Porque perdão é político, ele vale enquanto convém. E, mesmo antes de Rackham tomar qualquer decisão grande, ele já está sendo moldado por esse clima de fim de era. A pirataria, que parecia infinita, agora tem prazo. E quando uma profissão ganha prazo, ela muda o comportamento de quem a exerce. Fica mais nervosa, mais agressiva, mais desesperada, mais propensa a apostas. O mar, nesse período, é cheio de pequenos sinais de que o tempo está mudando. Mais navios armados, mais comboios, mais cartas circulando entre governadores, mais recompensas prometidas por cabeças, mais caçadores de piratas, não heróis românticos, mas capitães pragmáticos que veem lucro em capturar antigos colegas. A caça vira negócio. E isso é o pior tipo de inimigo. O inimigo que entende teu método. Em Nassau a conversa muda. Antes falava-se de presas fáceis, de rotas, de navios espanhóis pesados.
Agora fala-se de perdão, de patrulha, de quem já se rendeu, de quem foi preso, de quem foi enforcado. Fala-se de Rogers como se fala de uma tempestade, inevitável, chegando, mudando tudo. E no meio desse ruído, John Calico Jack Rackham vai se aproximando do centro, não por ter sido o mais sanguinário, nem o mais bem-sucedido, mas por ter ambição de comando, num momento em que comando é mais difícil do que nunca. Porque comandar quando o vento está a favor é uma coisa, comandar quando o vento muda é outra. A imagem do pano negro ao vento começa a ganhar um peso diferente. Antes era ameaça para o mercante. Agora é também desafio ao império, um desafio que será respondido com corda e ferro. E ainda assim, homens como Rackham olham para esse pano e veem não só perigo, mas possibilidade. Possibilidade de ser lembrado. Possibilidade de ter um nome que sobreviva ao sal. Ele ainda não tem um navio próprio. Ainda não tem a tripulação que o chamará de capitão. Ainda não tem a história que o ligará para sempre a um símbolo. Mas ele já tem um apelido. Já tem a presença. Já tem o instinto de que, no Caribe, quem não se impõe vira nota de rodapé. Ou vira cadáver sem nome, jogado ao mar com uma pedra no pé. E o Caribe não guarda cadáver. O Caribe devolve histórias. Histórias que se misturam com vento, com rumor, com medo. Histórias que começam em convéses sujos e terminam em papel impresso. Histórias em que um homem relativamente pequeno pode, por uma combinação de timing, escândalo e símbolo, virar rosto de uma era inteira. Por enquanto, porém, ele é apenas mais um entre muitos, caminhando por Nassau com o sol queimando a nuca, ouvindo o rangido dos mastros, no porto sentindo o cheiro de rum e de piche e percebendo, talvez sem dizer em voz alta, que a janela está se fechando, que o mar ainda é grande, mas o mundo está ficando estreito. Que a bandeira, aquele pano que dança no alto, pode ser tanto proteção quanto sentença, e quando o vento muda, ele não pede licença. Ele só muda. O vento muda e com ele muda a matemática do medo. Em Nassau, onde antes a noite parecia eterna e o rum parecia apagar qualquer amanhã, começa a surgir uma sensação nova, quase física, a de que alguém em algum lugar está contando navios, contando nomes, contando cabeças. E, quando um império começa a contar, é porque pretende cobrar. Charles Vane é o tipo de homem que não acredita em cobrança, ou finge não acreditar. Vane vive de afronta, de fazer do próprio navio um argumento, um casco rápido, canhões suficientes, tripulação que o segue porque ele promete o que muitos querem ouvir, não se ajoelhar, não assinar papel nenhum, não aceitar perdão nenhum. O problema é que, no mar, orgulho não enche porão, orgulho não paga pólvora. Orgulho não compra vela nova quando a antiga rasga como papel molhado, e é aí que a política do convés começa a roer por dentro. A bordo de um navio pirata, a autoridade é uma corda esticada. Puxa demais, arrebenta. Afrouxa demais, vira laço no teu pescoço. O capitão tem poder em combate, na perseguição, na decisão de atacar ou fugir. Mas fora disso, a tripulação observa, julga, compara. E, quando a tripulação compara, ela não compara com moral. Compara com lucro e sobrevivência. Vane, em 1718, está cercado por um mundo que se reorganiza. Woodes Rogers chegou às Bahamas com perdões e com dentes. A Marinha Real não é mais uma sombra distante. Ela começa a aparecer como presenças. E, no meio desse aperto, Vane toma uma decisão que, para ele, é coerente com a própria lenda. E, para muitos dos seus homens, é simplesmente imperdoável. A cena, do jeito que chega até nós pelos relatos, tem cheiro de pólvora e de oportunidade perdida. Um navio de guerra aparece no horizonte. Um francês, dizem algumas versões. Um navio bem armado, perigoso, mas também um prêmio potencialmente enorme. Para um capitão pirata, isso é o teste definitivo. Atacar e talvez morrer. Ou recuar e viver para saquear mercantes menores. Vane escolhe recuar. Não é covardia pura, é cálculo. Um navio de guerra pode transformar um sloop pirata em madeira flutuante em minutos. Mas para uma tripulação que vive de risco e de reputação, recuar diante de um adversário que parece enfrentável soa como traição ao próprio contrato não escrito do pirata. E contrato ali vale mais do que juramento ao rei. O murmúrio vira voto. E voto num convés é uma coisa estranha. Não tem urna, não tem papel, não tem cerimônia. Tem olhares, tem grupos, tem o quartermaster, o intendente, o homem que representa a tripulação e que, em muitos navios, é o verdadeiro termômetro do humor coletivo. Tem a sensação de que se o capitão não entrega, ele cai. Charles Vane cai. Não com espada no peito, não com tiro, não com duelo romântico. Cai como caem líderes em sistemas que dependem de consenso armado. Destituído.
A tripulação elege outro. E o outro é John Rackham. É um momento que parece pequeno, uma troca de comando em um navio entre dezenas, mas ele carrega uma ironia enorme. Porque, para Rackham, virar capitão é o ápice de uma ambição que vinha se desenhando desde Nassau, desde o apelido, desde a vontade de ser visto. Para a história, é o instante em que um homem relativamente menor entra na luz. E para o Caribe, é um sinal de que a pirataria está mudando de pele. Menos espaço para capitães que vivem de desafio puro, mais espaço para capitães que prometem resultado, só que resultado agora custa caro. Ser capitão pirata não é só mandar, é administrar, é logística, é psicologia. É saber que um navio é uma máquina de madeira e gente, e que a máquina quebra por qualquer coisa, por falta de comida, por falta de água, por febre, por briga, por inveja, por medo. É saber que o mar não perdoa erro pequeno. Um nó mal feito, uma vela mal içada, uma faísca perto do paiol, e o capitão vira lembrança. Rackham assume num tempo em que cada porto é uma armadilha potencial. Nassau, que antes era abrigo, agora tem governador com missão. E missão, quando vem de Londres, costuma vir com papel timbrado e com corda. O perdão real, a anistia, paira sobre tudo como uma promessa doce e venenosa. Para alguns é salvação, para outros é humilhação. Para muitos, é apenas mais uma manobra. Assina-se hoje, saqueia-se amanhã. Mas assinar não é simples. Assinar é se expor, é dar nome, é admitir existência diante de um Estado que até então era distante o suficiente para ser ignorado. E Rackham, recém-eleito, precisa decidir que tipo de capitão ele será. O capitão que desafia como Vane? Ou o capitão que se adapta, que negocia, que tenta sobreviver num mundo que está fechando? A resposta dele, naquele primeiro momento, parece pragmática. Ele aceita o perdão. É um gesto que, para a lenda, soa quase como fraqueza. Mas para um homem que acabou de conquistar o comando, pode ser visto como tentativa de consolidar, porque o perdão não é só virar bonzinho. É ganhar tempo, é entrar no porto sem ser caçado, é poder vender um navio, ou legalizar uma posse, ou simplesmente respirar sem olhar por cima do ombro a cada vela no horizonte. Só que o perdão vem com condições: entregar armas, prometer não voltar ao crime, submeter-se à autoridade e, mais importante, aceitar que a tua vida, agora, depende do humor de governadores e tribunais. A vida legal no Caribe britânico não é um recomeço limpo, é um pântano. Um ex-pirata é tolerado enquanto é útil, enquanto não incomoda, enquanto não vira exemplo ruim. Nassau, sob Rogers, tenta se transformar em porto civilizado, mas civilização ali é uma camada fina sobre madeira apodrecida. As tavernas continuam, o rum continua, os velhos contatos continuam. E a tentação continua, porque o comércio continua passando, carregado, lento, previsível. E, para um homem como Rackham, que chegou ao comando pela política do convés, a legalidade tem um problema íntimo. Ela não dá palco, ela não dá bandeira. Ela não dá aquele tipo de autoridade que se sente no peito quando homens armados te chamam de capitão. No mar, o capitão é alguém. Em terra, ele volta a ser mais um. E é aqui que a bandeira, o pano negro ao vento, começa a ganhar um papel quase obsessivo. Porque no mundo pirata, a bandeira não é decoração. É ferramenta, é linguagem, é assinatura. É a diferença entre um ataque que vira tiroteio e um ataque que vira rendição silenciosa. A guerra psicológica no mar é antiga, mas no Caribe do início do século XVIII, ela vira refinada. Um navio mercante, ao ver uma bandeira conhecida, não precisa esperar o primeiro tiro para decidir. Ele já ouviu histórias, ele já viu panfletos, ele já conversou com outros capitães em portos. Ele sabe quem costuma matar, quem costuma poupar, quem costuma queimar navio, quem costuma apenas levar carga e ir embora. Reputação é uma arma que atravessa milhas sem gastar pólvora. Por isso piratas investem em símbolos, em figuras simples, legíveis à distância, em contrastes fortes, branco sobre negro, em imagens que falam direto com o estômago, morte, tempo, sangue, e a atribuição popular a Rackham, a de ter criado a bandeira com caveira e espadas cruzadas, nasce desse ambiente em que cada capitão quer uma marca. Historicamente é disputado, há registros de outras bandeiras, de outros desenhos, de outras Jolly Rogers, antes e durante o período. O próprio termo Jolly Roger é escorregadio, aparece e se consolida em relatos que misturam observação e folclore, mas a ideia de Rackham como homem de símbolo faz sentido dentro do personagem que emerge. Alguém que entende o valor de ser reconhecido,
de ser lembrado, de ser temido, sem precisar provar a cada encontro. E, para um capitão com carreira curta e saques relativamente modestos, símbolo é multiplicador. Um pano no alto do mastro pode fazer mais pela tua fama do que um porão cheio de açúcar roubado. Só que símbolo sem substância vira piada. E piada no mar mata. Rackham, como capitão, precisa mostrar serviço. Precisa provar que a destituição de Vane não foi apenas birra de tripulação, mas escolha racional. Precisa encontrar presas. Precisa manter disciplina. Precisa manter o navio em condições. Precisa manter homens a bordo num tempo em que muitos estão pensando em aceitar perdão e sumir. E disciplina pirata é um animal estranho. Não é disciplina de quartel. É disciplina de acordo. Os artigos, regras assinadas ou juradas, definem divisão de saque, punições para roubo entre companheiros, para covardia em combate, para briga que atrapalhe o navio. Mas aplicar punição exige legitimidade. Um capitão que pune demais vira tirano. Um capitão que pune de menos vira fraco. E fraqueza num convés cheio de homens armados é convite. Rackham não tem o carisma brutal de um barba negra, nem a aura de um grande estrategista. O que ele tem é ambição de comando e senso de imagem. E isso por si só não segura um navio quando o vento vira contra. O período pós-1718 é um corredor estreito. A anistia existe, mas é também uma rede. Pega alguns, assusta outros, divide todos. Os governadores querem resultados. A Jamaica, especialmente, tem interesse direto em esmagar piratas porque o comércio dela é vital e porque Port Royal e Spanish Town têm tribunais prontos para transformar pirata em espetáculo de justiça. E enquanto isso, os piratas sabem que o tempo está acabando. Isso muda o comportamento. Um homem que acha que tem décadas de mar pode ser paciente. Um homem que sente a corda se aproximando fica impulsivo. Arrisca mais, bebe mais, briga mais. E, às vezes, toma decisões que parecem loucura, mas são desespero. Rackham, com o perdão na mão, tenta por um instante existir dentro da lei. Mas a lei no Caribe é uma coisa que se sente no bolso. E o bolso, para um ex-pirata, esvazia rápido. A vida em terra custa. A vida em terra humilha. E a vida em terra não oferece o que o mar oferece. A chance de, em uma noite, mudar de patamar. Além disso, há um detalhe prático que pesa como chumbo. Muitos piratas não têm para onde voltar. Não têm propriedade. Não têm ofício aceito. Têm inimigos. Têm fama. Têm cicatrizes. A sociedade legal gosta de usar piratas como ferramenta quando convém e como exemplo quando precisa. O perdão pode ser real, mas a confiança não vem junto. Então, o capitão perdoado olha para o mar e vê o mesmo corredor de riqueza de sempre. Vê sloops costeiros carregando provisões. Vê mercantes pequenos, mal armados. Vê rotas conhecidas. Vê, sobretudo, a possibilidade de voltar a ser alguém e, quando ele volta, precisa de novo da bandeira. A bandeira, nesse contexto, é mais do que ameaça ao inimigo. É declaração para o mundo pirata. Eu voltei. Eu mando. Eu tenho navio. Eu tenho homens. É também um recado para autoridades. Eu não me domestiquei. E esse recado, num Caribe que está sendo limpo, é quase um suicídio lento. Mas é um suicídio com estilo. E estilo, para alguns, vale mais do que prudência. A tomada do comando de Vane, portanto, não é apenas um episódio de rebelião interna. É um retrato de como a pirataria funcionava como sistema político. E é também o começo de uma contradição que vai perseguir Rackham até o fim. Ele quer o status do capitão, quer a assinatura, quer a bandeira, quer ser lembrado, mas vive num tempo em que ser lembrado é, muitas vezes, ser caçado com mais eficiência. No convés, a rotina do capitão é feita de decisões pequenas que acumulam destino. A que distância seguir um alvo sem ser visto? Quando içar bandeira falsa e quando trocar pelo negro? Quantos homens mandar no bote de abordagem? Se vale a pena disparar um tiro de aviso e gastar pólvora, ou se a reputação basta. Como tratar prisioneiros para que, ao serem soltos, espalhem a história certa? Porque sim, às vezes soltar é estratégia. Um capitão mercante humilhado, mas vivo, vira mensageiro involuntário do teu terror. E terror no mar é capital. A escolha de Rackham como capitão sugere que a tripulação queria um homem que não recuasse como Vane recuou. Queriam alguém que diante de um prêmio grande não piscasse, mas o Caribe de 1718 não é mais o Caribe de 1715. Agora, um ataque ousado pode chamar atenção demais. Pode atrair caçadores, pode fechar portos, pode transformar um capitão em manchete. E manchete para pirata é faca de dois gumes. A imprensa europeia, faminta por histórias, começa a transformar piratas em personagens. E personagens precisam de elementos reconhecíveis. Um nome, um apelido, uma imagem. Calico Jack já é, por si, um apelido perfeito para papel impresso. Tem cor, tem textura, tem exotismo.
Um pirata chamado Jack da Chita parece saído de uma peça, e isso ajuda até a explicar por quê. Mesmo com feitos menores, ele gruda na memória, mas naquele momento ele ainda está construindo a própria narrativa. E narrativa no mar se constrói com escolhas visíveis, com bandeira, com ousadia, com a forma como se fala com a tripulação, com a forma como se trata um capitão capturado, com a forma como se divide o saque. Dividir o saque é política pura. Se o capitão parece favorecer amigos, perde apoio. Se parece justo, ganha lealdade. Se parece fraco, vira alvo. E, num navio pirata, o capitão dorme cercado por homens que poderiam, se quisessem, cortar sua garganta no escuro. A segurança dele é a crença coletiva de que ele é útil. Rackham, ao assumir, precisa manter essa crença, e para isso precisa de vitórias. Não necessariamente grandes, mas constantes. Precisa manter o navio abastecido. Precisa manter o rum. Precisa manter a pólvora seca. Precisa manter o casco limpo o suficiente para não perder velocidade. Porque velocidade é vida. Um sloop rápido pode escapar de um navio de guerra. Um sloop lento vira enforcamento adiado. A manutenção de um navio é um trabalho ingrato. Raspar cracas do casco exige parar em águas rasas, virar o navio, expor-se. Remendar vela exige pano, linha, tempo. Cordame apodrece com umidade e sal. Precisa ser trocado. Barris vazam, água estraga, comida apodrece. Ratos comem tudo. E no Caribe, a doença é um inimigo silencioso. Febres, disenteria, feridas que infeccionam. Um capitão pode perder metade da tripulação sem ver um inimigo humano. E ainda assim ele precisa parecer invencível, porque a invencibilidade é parte do produto. A bandeira negra, então, não é apenas um pano. É uma máscara. Uma máscara que o capitão veste para esconder a precariedade real do seu mundo. Por trás do símbolo, há homens cansados, famintos, doentes, bêbados, supersticiosos. Há brigas por parte do saque. Há medo de traição. Há a sombra do perdão. Quem aceitou, quem vai aceitar, quem está fingindo. E há, sobretudo, a sombra de Woodes Rogers e do novo regime nas Bahamas. Nassau deixa de ser o porto onde tudo é possível e vira o porto onde tudo é observado. O capitão que antes entrava como rei por uma noite agora entra como suspeito. O comerciante que antes comprava carga roubada agora calcula se vale a pena arriscar. O informante que antes vendia rota agora vende nome. Nesse ambiente, a decisão de destituir Vane e eleger Rackham parece ao mesmo tempo ousada e desesperada. Ousada porque troca um capitão temido por um capitão que ainda precisa provar. Desesperada porque revela que a tripulação não quer mais perder oportunidades. Quer extrair o máximo antes que a era acabe. E a era está acabando. Não em um dia, não com um decreto único, mas como acabam as coisas no mundo real. Com burocracia, com patrulha, com recompensa, com tribunal, com exemplo público. Com a corda sendo trançada enquanto o pirata ainda navega, Rackham, capitão por eleição, carrega essa corda invisível desde o primeiro dia. Ele pode não sentir no pescoço ainda, mas ela está lá, no ar, no vento que bate na bandeira. O mesmo vento que faz o pano negro estalar bonito, teatral, ameaçador, é o vento que leva notícias, que leva rumores, que leva ordens, que leva caçadores. E, no convés, entre o rangido do mastro e o estalo da vela, a tripulação olha para o novo capitão e espera uma coisa simples, brutal. Que ele faça o navio render, que ele transforme risco em saque, que ele transforme símbolo em comida, que ele transforme fama em rendição alheia, porque no fim, a bandeira só funciona se o mundo acredita nela. E o mundo agora está começando a acreditar em outra bandeira também. A do Império, a da lei, a da forca em Port Royal. Rackham sobe ao comando no exato momento em que essas duas bandeiras começam a disputar o mesmo vento. E, por um instante, ele parece acreditar que pode domar o vento com estilo, que pode ser capitão e, ao mesmo tempo, escapar do destino que já engoliu tantos outros. Que pode ter nome, ter pano, ter história, sem pagar o preço inteiro. O mar, porém, não negocia com ambição. Ele apenas registra, em madeira, em sal, em sangue e em pano negro tremulando alto, como se fosse uma assinatura feita para ser vista de longe. O perdão, quando chega, não vem como abraço. Vem como papel. Papel grosso, selado, com palavras que parecem limpas demais para um lugar onde tudo cheira a peixe velho, suor e rum derramado. Em Nassau, a anistia de Woodes Rogers é apresentada como porta aberta, mas a dobradiça range, porque para um homem como John Rackham, aceitar o perdão não é só parar de roubar. É reaprender a existir sem o único idioma em que ele era fluente, o idioma do medo. Em terra, o medo muda de dono. No mar, ele era ferramenta. Em terra, ele vira sombra.
Rackham desce do convés para a rua e descobre que a rua não o chama de capitão. Chama de aquele. Chama de ex. Chama de perdoado, como se isso fosse uma marca na testa. Nassau tenta vestir roupa nova. Mais guardas, mais regras, mais sermões. Mas por baixo a cidade continua sendo madeira úmida e promessas quebradas. As tavernas continuam com o mesmo barulho de copos batendo, o mesmo riso alto que termina em briga, o mesmo canto desafinado de marinheiro, que não sabe mais voltar para casa porque casa virou uma palavra abstrata. E o dinheiro some rápido. Um pirata pode passar meses vivendo de vento e risco, e numa semana em terra gastar tudo em cama, bebida, jogo, roupa, suborno, comida, que não seja bolacha dura e carne salgada. A vida legal cobra aluguel, cobra imposto, cobra paciência, cobra silêncio. E silêncio é uma coisa que um capitão recém-eleito não tem. Há também a humilhação prática, miúda, diária, a de ter que pedir, a de ter que negociar com comerciantes que ontem tremiam e hoje fazem cara de quem está fazendo favor, a de perceber que o perdão não apaga a reputação, só a coloca numa coleira. E coleira no Caribe britânico tem dono, o governador, o juiz, o oficial que pode, a qualquer momento, decidir que aquele perdão foi mal concedido, mal interpretado, mal cumprido. O perdão é uma trégua. E trégua, no mundo colonial, é sempre provisória. Rackham tenta, por um instante, ser esse homem novo. Talvez até acredite que dá, talvez diga a si mesmo que é só por um tempo, até juntar algum dinheiro, até arrumar um navio honesto, até encontrar um canto onde ninguém pergunte demais. Mas o Caribe é pequeno para quem tem nome. E o nome dele, Calico Jack, é pequeno demais para virar escudo e grande demais para virar anonimato. Cálico. O apelido não é só cor, é textura. Chita barata, estampada, tecido de comércio, pano que circula em fardos pelos porões e pelas feiras. Um pirata com nome de tecido parece feito para ser contado, para ser repetido, para virar personagem. E personagem, quando tenta viver vida comum, parece sempre estar usando fantasia fora do palco. O palco para Rackham é o mar. E o mar, ali, está logo adiante, brilhando como metal sob o sol, com aquela linha do horizonte que promete liberdade e entrega a armadilha ao mesmo tempo. Porque a liberdade do pirata, em 1719, já não é a mesma de 1715. Agora há patrulhas, há caçadores, há governadores que precisam mostrar serviço, há recompensas, há informantes, há navios que antes passavam sozinhos e agora viajam em comboio. E ainda assim o comércio não para. Açúcar, cacau, tabaco, índigo, couro, madeira, rum. O Caribe é uma máquina de riqueza, e toda máquina tem pontos fracos, rotas previsíveis, capitães apressados, escoltas insuficientes, portos onde a notícia chega tarde. Um pirata vive desses atrasos? O retorno ao crime não acontece como um trovão, acontece como goteira. Um contato antigo que aparece na taverna e fala baixo. Um rumor de sloop carregado de provisões saindo de tal enseada. Um comerciante que ainda compra mercadoria sem perguntas, desde que a entrega seja rápida e o preço seja bom. Um homem que diz conhecer um lugar onde se pode conseguir pólvora. Outro que diz ter barris vazios, velas usadas, cordame. Tudo isso parece pequeno, mas é assim que se monta um navio, com pequenos crimes que preparam o grande. E então, numa noite que não precisa ser especial, porque no Caribe, as noites são todas iguais na sua umidade quente, no seu cheiro. De sal e fruta fermentada, Rackham faz o gesto que separa o perdoado do condenado. Ele pega um barco, ele pega um navio. Os relatos variam nos detalhes, como sempre variam, quando a história é contada por inimigos, por sobreviventes, por panfletos e por tribunais. Mas o núcleo é claro. Rackham, já anistiado, rouba um sloop. Um sloop é o instrumento perfeito para um pirata em tempos de cerco. Leve, rápido, capaz de entrar em águas rasas, onde navios maiores não podem seguir, capaz de aparecer e sumir como um inseto sobre a superfície do mar. Um sloop não é majestade, é eficiência. É fuga, é ataque curto, é vida. E com o sloop volta a necessidade do pano. A bandeira para um pirata é mais do que ameaça ao inimigo. É disciplina interna. É o sinal de que o capitão voltou a ser capitão. Que há regras de bordo, divisão de saque, punição para quem rouba do companheiro, para quem foge na hora errada, para quem bebe e dorme quando deveria estar de vigia. Um navio pirata é uma democracia armada. Mas democracia não significa gentileza. Significa que o capitão precisa convencer todos os dias que vale a pena segui-lo. E Rackham quer ser seguido. Ele quer ser visto. Quer que, ao longe, um mercante reconheça o desenho e sinta o estômago afundar. Quer que, ao chegar num porto, alguém diga: Rackham está de volta.
quer que o nome corra mais rápido do que o sloop, porque nome é pólvora que não molha. É nesse ponto que a lenda da bandeira com caveira e espadas cruzadas gruda nele como se fosse inevitável. Atribui-se a Rackham, popularmente, a criação desse desenho, caveira e duas espadas cruzadas, como se ele tivesse num lampejo de marketing macabro, inventado a imagem definitiva da pirataria. Historicamente, isso é terreno escorregadio. Há bandeiras com esqueletos, ampulhetas, corações sangrando, lanças, ossos, antes e durante o período. Há capitães que usaram símbolos parecidos, há relatos que se contradizem. Mas o que importa para entender por que o mito escolhe Rackham é outra coisa. Ele é o tipo de pirata para quem o símbolo é quase mais importante do que o saque. Porque o saque dele, na prática, tende a ser pequeno, rápido, costeiro. Um punhado de embarcações capturadas, cargas modestas, provisões, dinheiro miúdo, nada que derrube impérios, nada que mude o mapa. E ainda assim o nome dele atravessa séculos. Isso não acontece só por canhão. Acontece por história bem contada. E história bem contada precisa de imagem. O pano negro ao vento, a caveira branca, as lâminas cruzadas. A promessa simples: se resistir, morre. Se render, talvez viva. Talvez. Porque o talvez é o coração da pirataria. Piratas não podem se dar ao luxo de matar sempre. Se matam sempre, ninguém se rende. Se ninguém se rende, cada captura vira batalha. E batalha custa pólvora, custa homens, custa tempo. E tempo agora é o recurso mais caro. Então, muitos capitães preferem a reputação de crueldade seletiva, suficiente para assustar, não tão absoluta a ponto de transformar cada encontro em suicídio. Rackham precisa dessa reputação. Mas reputação não se compra. Se fabrica com consistência, e consistência exige controle de tripulação. E aí entra o elemento que vai transformar a vida dele, e mais tarde a memória dele, em escândalo perfeito. Anne Bonny. Anne Bonny não é uma figura fácil de separar do mito, porque o mito a engole com fome, mas há um contorno histórico que se mantém. Uma mulher associada a piratas, ligada a Nassau e depois a Jamaica, casada com um homem, chamado James Bonny, e envolvida com Rackham. O resto, infância, temperamento, episódios dramáticos, aparecem em relatos posteriores, especialmente no famoso compêndio atribuído a Captain Charles Johnson, que mistura informação, boato e literatura com uma naturalidade que era comum no século XVIII. Ainda assim, mesmo com a névoa, o fato de uma mulher embarcar com piratas e ser julgada com eles é real o suficiente para virar notícia, para virar conversa de porto, para virar munição moral. E moral no Caribe britânico é arma política. Anne surge como faísca num barril de rum. Em Nassau, onde o perdão tenta impor ordem, ela representa desordem dupla. Desordem sexual e desordem social. Uma mulher que não se comporta como se espera, uma mulher que escolhe. E escolher, para uma mulher naquele mundo, já é uma afronta. Rackham, que quer status, encontra nela um tipo de status diferente. O status do escândalo. O capitão com uma mulher ao lado vira assunto. Vira piada, vira ameaça, vira lenda. E, para um homem que entende o valor de ser falado, isso é ouro. Mas ouro que pesa. Porque Anne não é apenas a mulher do capitão. Ela é também um risco. Um risco de disciplina, de ciúme, de conflito com autoridades, de conflito com a própria tripulação. Um navio é um espaço apertado. Um navio é cheiro de corpo, de roupa molhada, de madeira quente, de comida estragando. Um navio é privacidade zero. Qualquer relação vira política. Qualquer olhar vira facção. E ainda assim ela embarca. Para isso, há um detalhe prático que a história repete. Disfarce. Roupa masculina, cabelo escondido, voz endurecida. Não porque piratas fossem necessariamente puritanos, longe disso, mas porque a presença de uma mulher a bordo quebrava convenções e criava problemas imediatos. E também porque, em combate, o que importa é braço e coragem, não gênero. Se ela luta, ela precisa ser vista como lutadora. E, para ser vista assim, o disfarce ajuda. O mar ali não é lugar de delicadeza. É lugar de corda queimando na mão, de estilhaço de madeira voando como faca, de ouvidos unindo depois do tiro, de sangue misturado com água salgada. Quem não aguenta, cai. Quem aguenta vira parte da máquina. E Anne, ao que tudo indica, ela aguenta. O sloop de Rackham começa a operar como predador de beira de estrada. Não é o grande navio de linha que enfrenta a escolta. É o ladrão rápido que pega quem está sozinho. Eles rondam as águas ao redor da Jamaica, das Bahamas, das rotas entre ilhas. Capturam pequenas embarcações, pescadores, mercantes menores, barcos carregando provisões. Às vezes tomam um navio, às vezes tomam só a carga.
Às vezes tomam só o que dá para carregar rápido: barris de rum, sacos de açúcar, rolos de tecido, armas, munição, ferramentas. Ferramentas são tesouro. Um martelo, um prego, uma serra, um pedaço de lona. Coisas que em terra parecem banais. No mar, são sobrevivência. E cada captura é um teatro. Primeiro, a aproximação. O sloop vem com bandeira neutra, ou com bandeira falsa, porque enganar é parte do ofício. A distância diminui. O mercante observa, tenta ler intenção pelo ângulo das velas, pela velocidade, pelo número de homens visíveis. O capitão mercante sabe que, se for pirata, a decisão precisa ser rápida. Fugir, lutar, render. Fugir nem sempre é possível. Lutar é caro, render é humilhante, mas pode salvar vidas. Então, no momento certo, sobe o pano negro. O pano estala. O vento faz o tecido vibrar como se fosse vivo. E por alguns segundos o mundo do mercante encolhe, porque aquele desenho, seja qual for, não é só desenho. É a soma de histórias ouvidas em portos, de relatos de homens que voltaram sem carga, de boatos de crueldade, de nomes que viraram sinônimo de morte. A bandeira é uma carta entregue à distância. Você já sabe como isso termina. Escolha o jeito. Rackham precisa que escolham a rendição. E muitas vezes escolhem porque a maioria dos mercantes não é navio de guerra, é negócio flutuante. O capitão mercante tem responsabilidade por carga e por homens, mas também tem instinto de sobrevivência. E sabe que, se resistir e perder, pode morrer. Se render e perder a carga, pode ser punido depois, mas talvez viva. Talvez consiga explicar. Talvez consiga dizer que não havia chance. Talvez de novo. O saque, então, é rápido. Potes vão e vêm. Homens armados sobem a bordo do mercante. Gritam ordens, procuram o cofre, procuram armas. Procuram cartas de navegação, porque cartas valem mais do que ouro. Mostram rotas, mostram portos, mostram onde há escolta e onde não há. Pegam bússolas, pegam instrumentos, pegam tudo que possa ser revendido ou usado e às vezes deixam o mercante seguir, mais leve e mais humilhado, para espalhar a notícia. Notícia é combustível. E é assim que, mesmo com golpes pequenos, Rackham vai se tornando conhecido. Não por ter afundado galeões espanhóis, não por ter tomado tesouros lendários, mas por estar presente e insistente como um mosquito que não deixa dormir, e por ter a bordo algo que a sociedade colonial não consegue ignorar: uma mulher ou duas. Porque em algum ponto dessa trajetória entra Mary Read. Mary Read, como Anne, é figura que chega até nós envolta em camadas de relato, mas, de novo, há um núcleo duro. Uma mulher que navegou com piratas, que foi capturada com a tripulação de Rackham, que foi julgada e que, como Anne, alegou gravidez para adiar a execução. O resto, infância disfarçada de menino, serviço militar, aventuras, aparecem em narrativas posteriores que podem ter sido embelezadas. Ainda assim, o fato de duas mulheres estarem associadas ao mesmo navio pirata, no fim da Era de Ouro, é explosivo o suficiente para virar manchete moral e, portanto, memória. E memória, no século XVIII, é impressa. A presença de Mary Read adiciona uma camada de tensão interna, porque duas mulheres a bordo não são apenas duas mulheres. São dois polos de atenção, dois polos de ciúme, dois polos de boato. E boato num navio é como fogo em cordame seco. Há versões em que Mary entra disfarçada e Anne, percebendo algo, a confronta e então descobre que é mulher. Há versões em que a revelação acontece em combate, quando Mary luta com ferocidade e o disfarce se torna irrelevante. O que importa é que, a partir daí, o navio de Rackham carrega um elemento raro: duas figuras que quebram a imagem padrão do pirata. E, ao mesmo tempo, reforçam o exotismo que o público europeu adora consumir. O público quer exceção. Quer o inacreditável. Quer o olha isso. E duas mulheres armadas no convés de um sloop pirata é exatamente esse tipo de material. Mas para Rackham, isso não é só material de história. É vida real, é comando real. E comando real, com tripulação real, significa lidar com homens que podem admirar, desejar, odiar, desconfiar. Significa lidar com a possibilidade de que a autoridade dele seja questionada não por falta de saque, mas por falta de controle do próprio convés. E Rackham, por mais que queira parecer sólido, tem rachaduras. Ele não é o capitão que impõe disciplina pelo terror absoluto. Ele também não é o capitão que inspira por genialidade estratégica. Ele é muitas vezes o capitão que tenta equilibrar, que tenta agradar, que tenta manter o navio unido com promessas e com a aura do símbolo. E isso funciona. Até o dia em que não funciona. Enquanto isso, o cerco fecha. A Jamaica, diferente de Nassau, não é um experimento de reabilitação.
É um centro econômico grande demais para tolerar piratas rondando como se fossem donos do mar. Port Royal, com sua história de corsários e de riqueza, agora quer ser vitrine de ordem. Spanish Town tem tribunais, tem burocracia, tem gente que escreve, tem gente que registra e, principalmente, tem gente que quer mostrar que o tempo da pirataria está acabando. E quando um governo quer mostrar, ele precisa de corpos. A repressão não é só navio de guerra no horizonte, é rede de informação. É capitão mercante que chega ao porto e descreve o sloop, cor do casco, número de mastros, tipo de vela, quantos canhões, quantos homens. É o detalhe de uma bandeira. É o rumor de que há uma mulher a bordo. Rumor que faz a história correr mais rápido, porque escândalo corre mais rápido do que perigo. E, com a história correndo, caçadores se movem. Rackham e sua tripulação, então, vivem num ritmo de fuga constante. Fuga não só física, mas social. Eles precisam de lugares para vender carga. Precisam de lugares para conseguir água e comida. Precisam de lugares para consertar o navio. E cada lugar desses é uma chance de traição. Um taberneiro pode sorrir e depois mandar recado. Um comerciante pode comprar e depois denunciar. Um ex-pirata perdoado pode reconhecer e, para salvar a própria pele, apontar o dedo. O perdão, que era a porta, vira armadilha retrospectiva. Porque o perdoado tem nome registrado, tem rosto conhecido, tem passado documentado, e quando volta ao crime, volta com etiqueta. Rackham, nesse período, parece operar como quem sabe que o tempo é curto. Há uma pressa nos golpes. Uma pressa em capturar, dividir, sumir. Uma pressa em manter o navio abastecido. Uma pressa em manter a tripulação satisfeita, porque tripulação insatisfeita é deserção. E deserção, em 1719 e 1720, é quase inevitável. Muitos piratas estão cansados. Muitos querem aceitar perdão e desaparecer. Muitos percebem que a maré virou e que a corda está mais perto do que o próximo saque. E, quando homens cansados bebem, eles bebem como se quisessem apagar o futuro. O álcool no navio é mais do que prazer. É anestesia, é moeda, é ferramenta de controle e de rebelião. Um capitão que distribui rum compra lealdade por uma noite. Um capitão que tenta restringir rum compra ódio. E, ao mesmo tempo, rum demais transforma vigia em sono, transforma disciplina em caos, transforma combate em desastre. Rackham navega nesse fio. Há relatos de que, em momentos críticos, parte da tripulação estava bêbada. Não é difícil acreditar, porque a vida pirata, especialmente no fim da Era de Ouro, é uma vida de tensão contínua, e tensão contínua pede válvula. A válvula é rum, e ainda assim, o navio segue. Captura aqui, captura ali, o sloop entra em enseadas, some atrás de ilhas, aparece onde não se espera. O Caribe, com suas centenas de recortes de costa, suas águas rasas, seus bancos de areia, é um labirinto perfeito para quem conhece. E piratas conhecem. Conhecem porque vivem disso. Porque conversam com pescadores. Porque capturam pilotos. Porque roubam cartas. Porque observam correntes e ventos como quem lê humor de gente. O vento, sempre o vento. O mesmo vento que faz a bandeira estalar e parecer invencível é o vento que denuncia. Um sloop rápido depende de vento favorável. Um sloop rápido sem vento vira alvo. E, no Caribe, o vento pode morrer de repente, deixando o mar com aquela aparência de vidro quente e o navio parado, rangendo como se estivesse preso em resina. Nesses momentos, o capitão sente o peso real do comando. Não há símbolo que empurre madeira. Não há caveira que faça a brisa voltar. Há só espera. E espera quando há caçadores é pânico. A presença de Anne e Mary nesse contexto vira também uma espécie de espelho moral para a tripulação. Porque se elas lutam, se elas se mantêm firmes, isso envergonha homens que hesitam. E envergonhar homem armado é perigoso. Mas também pode ser útil. Pode empurrar a tripulação para a coragem. Há relatos posteriores que pintam Anne e Mary como mais resolutas do que muitos dos homens, especialmente no fim. Pode haver exagero. Pode haver moralização invertida. Vejam, até as mulheres lutaram e os homens não. Mas a própria existência dessa narrativa já mostra como o caso foi usado. Como lição, como escândalo, como entretenimento. E entretenimento, de novo, é o que transforma Rackham em algo maior do que ele foi. Porque enquanto ele faz pequenos saques, o mundo impresso faz grande história. Panfletos, relatos, conversas em cafés de Londres, em portos, em tavernas. A pirataria vira gênero. E gênero precisa de personagens recorrentes. Precisa de nomes fáceis. Precisa de imagens. Precisa de um capitão com apelido colorido, com bandeira marcante, com 2 mulheres a bordo. Precisa de um enredo que pareça improvável, mas que seja verdadeiro o suficiente para ser vendido como verdade.
Rackham, sem querer, oferece esse pacote completo, e há um detalhe cruel nisso. Quanto mais ele vira a história, mais ele vira alvo. Porque a fama que assusta mercantes também chama caçadores. A fama que rende rendição também rende recompensa. A fama que faz o pano negro funcionar também faz o império prestar atenção. E o império, quando presta atenção, não esquece. A vida pirata então vira uma corrida em círculo. Rackham precisa de saques para manter o navio. Precisa do navio para fazer saques. Precisa de portos para vender. Precisa vender para comprar pólvora e comida. Precisa de pólvora e comida para continuar. E cada volta desse círculo aumenta a chance de erro. Um erro de navegação, um erro de julgamento, um erro de disciplina, um erro de confiança. E confiança é sempre o ponto fraco, porque para operar um pirata precisa de gente em terra. Precisa de quem compre, precisa de quem esconda, precisa de quem avise. E essa gente em terra vive sob leis, sob ameaças, sob subornos maiores. Um governador pode oferecer perdão para quem denunciar, pode oferecer dinheiro, pode oferecer proteção. E, quando a repressão se intensifica, o preço da lealdade sobe, nem todo mundo paga. Rackham, nesse período, parece apostar que velocidade e ousadia bastam, que o sloop é rápido demais, que o Caribe é grande demais, que sempre haverá uma enseada, uma ilha, um recife para se esconder. E por um tempo isso é verdade. Por um tempo no pano negro ainda manda, mas o pano negro também é farol. É assinatura, é vaidade. E vaidade no mar é perigosa. Porque há momentos em que o capitão poderia escolher invisibilidade, poderia atacar sem levantar símbolo, poderia agir como ladrão anônimo, mas o símbolo é parte do prazer, parte do status, parte do ser capitão. E Rackham, que chegou ao comando por eleição e precisa reafirmar esse comando, tem fome de afirmação. A fome de afirmação é o que faz um homem voltar ao crime depois do perdão. Não só dinheiro, não só necessidade, mas a sensação de que sem o mar e sem o medo alheio, ele encolhe, e ao lado dele Anne e Mary ampliam tudo. Ampliam o risco, ampliam a história, ampliam a atenção, ampliam a chance de que, quando a queda vier, ela venha com plateia. Porque a queda nesse mundo não é privada. É pública, é tribunal, é sentença lida em voz alta. É forca em lugar visível, é corpo exposto como aviso. E o aviso precisa ser memorável. Um capitão qualquer rende um aviso qualquer. Um capitão com 2 mulheres a bordo rende um aviso que o povo repete. E assim, enquanto o sloop corta as águas quentes, enquanto o pano negro estala e some e estala de novo, enquanto pequenos mercantes tremem e entregam barris e moedas, a história de Rackham vai sendo escrita em 2 tintas ao mesmo tempo. A tinta salgada do mar e a tinta seca do papel. No convés, a vida continua sendo madeira rangendo, corda queimando, vela batendo, homem xingando, faca afiando, barril rolando, coisas concretas, coisas que não parecem mito, mas o mito está ali, pendurado no mastro, balançando com o vento, prometendo uma grandeza que os fatos, sozinhos, talvez não entregassem. E é isso que torna esse período tão estranho. Rackham está ao mesmo tempo no auge e no fim, no auge da própria imagem e no fim da própria margem de manobra. Cada saque pequeno é uma vitória e uma denúncia. Cada noite de rum é alívio e preparação para desastre. Cada vez que o pano negro sobe, ele ganha um pouco de mundo e perde um pouco de futuro. O vento leva um navio. O vento leva a notícia. O vento leva a fama. E, sem perceber, o capitão que queria ser lembrado vai se tornando impossível de ignorar. A Jamaica, quando decide que já basta, não manda recado com poesia. Manda com papel timbrado, com selo, com assinatura, com a linguagem fria que transforma homens em felons e mares em jurisdição. E manda sobretudo com barcos. Barcos que não procuram tesouro, procuram gente. Procuram nomes, procuram exemplos. Porque em 1720 a pirataria já não é aquela febre romântica de um mundo sem dono. É um problema administrativo. Um vazamento na tubulação do império. Açúcar e rum precisam chegar. Escravos precisam ser desembarcados. Impostos precisam ser recolhidos. E cada sloop pirata que aparece na costa é uma nota de rodapé que o governador não quer ler em Londres. A costa jamaicana é bonita de um jeito que engana. Verde pesado, montanhas ao fundo, baías que parecem convite, mas por trás do verde há plantações. E por trás das plantações há chicote. E por trás do chicote há dinheiro. Muito dinheiro. E dinheiro não gosta de incerteza. Dinheiro quer rotina. Quer navio entrando e saindo com hora marcada? Quer seguro, quer escolta, quer tribunal que funcione. Então a Jamaica organiza a caça como quem organiza uma colheita. Não é só a Marinha Real, com seus navios grandes e caros, que nem sempre conseguem entrar em águas rasas. É também a rede de privateers e caçadores de piratas. Homens com licença,
com autorização para capturar, com promessa de recompensa. É o tipo de guerra que mistura lei e lucro, e por isso funciona. Porque o caçador não precisa odiar o pirata. Basta querer o dinheiro e o prestígio de entregar um capitão famoso, e Rackham, com seu pano negro e seu escândalo ambulante, já é famoso o suficiente. A notícia corre pelos portos como corre a febre. Sem pedir permissão, um mercante chega a Port Royal ou a Kingston e descreve o sloop. Casco baixo, velas rápidas, tripulação numerosa para um barco pequeno, e descreve o detalhe que faz os olhos brilharem. 2 mulheres. Isso vira tempero, isso vira moral, isso vira manchete. E, quando vira manchete, vira prioridade. Há também o detalhe mais perigoso de todos. O pirata perdoado que voltou, porque isso é afronta direta ao projeto de pacificação que governadores como Woodes Rogers tentaram vender. Um homem que aceita o perdão e depois volta ao mar com bandeira negra não é só ladrão. É propaganda contra o governo. É prova viva de que a anistia falha. E, quando uma política falha, alguém precisa pagar por isso. De preferência pendurado. O Caribe, nesse momento, é um tabuleiro onde as peças já estão gastas. Muitos capitães piratas foram mortos, capturados, enforcados. Outros aceitaram perdão e tentam virar pescadores, carpinteiros, carregadores, qualquer coisa que não envolva canhão. Os que continuam no mar são os que não conseguem ou não querem caber na vida comum. E esses são os mais perigosos, porque não tem plano B. Rackham é um deles. Só que Rackham tem um problema adicional. Ele gosta de ser visto. E ser visto é o primeiro passo para ser encontrado. Outubro de 1720. A costa norte da Jamaica, com suas enseadas e recifes, oferece esconderijos que parecem feitos para um sloop. O mar ali pode ser traiçoeiro. Bancos de areia, correntes, mudanças rápidas de vento. Para um pirata experiente, isso é vantagem. Para um caçador paciente, isso é mapa. Porque esconderijo repetido vira hábito. E hábito vira armadilha. O nome que aparece nos registros desse fim é Jonathan Barnett. Um caçador de piratas comandando uma embarcação armada, não um monstro de guerra, mas algo suficientemente rápido e suficientemente bem tripulado para perseguir um sloop. Barnett não precisa ser herói. Precisa ser eficiente, precisa ter informação. E informação, na Jamaica não falta. Há marinheiros que falam, há comerciantes que denunciam, há autoridades que pagam por pistas. Há também o medo que faz gente falar para se proteger. Numa noite, Rackham e sua tripulação estão ancorados ou navegando em ritmo de descanso, perto da costa. E aqui a história ganha aquele cheiro de tragédia comum. Não é o grande duelo épico em mar aberto, com canhões trocando fogo sob tempestade cinematográfica. É o encontro feio, prático, quase doméstico de quem foi pego no momento errado. Há relatos de que a tripulação de Rackham estava bebendo. Não é detalhe decorativo, é mecanismo. Um sloop pirata vive de tensão e de fuga, e quando encontra um canto que parece seguro, a primeira coisa que faz é relaxar. E relaxar, para marinheiro, quase sempre significa rum. O rum é barato, é forte, é onipresente. Ele aquece, ele anestesia, ele apaga o futuro. E apaga também a vigilância. No escuro, um barco armado se aproxima. A noite no Caribe não é totalmente negra. A lua, há reflexo, há aquele brilho úmido que faz as coisas parecerem mais perto do que estão. Mas a noite também engole distância, e quando o caçador chega, chega rápido. Barnett se aproxima e exige rendição. É provável que haja troca de tiros, não uma batalha longa, mas o suficiente para transformar o convés em caos. Um sloop, quando surpreendido, tem segundos para decidir. Levantar âncora, cortar cabo, ganhar vento, fugir. Mas fugir exige coordenação. Exige homens sóbrios. Exige capitão com voz que atravessa o barulho. Exige disciplina. E disciplina é exatamente o que Rackham nunca conseguiu transformar em pedra. A imagem que fica, e que os relatos posteriores adoram, é a de Anne Bonny e Mary Read lutando enquanto muitos homens se escondem ou hesitam. É uma imagem perfeita demais para não ser repetida. Perfeita como lição moral, perfeita como escândalo, perfeita como humilhação pública. Até as mulheres lutaram. A frase, dita ou não dita, paira sobre o caso como uma sentença extra. Pode haver exagero, claro. Panfletos e livros do século XVIII adoram uma cena que fecha bem. Mas o fato de que essa versão se cristaliza diz muito sobre como a captura foi percebida. Não como derrota honrosa, e sim como colapso, como desmoralização. Rackham, o homem do símbolo, cai não por falta de bandeira, mas por falta de controle. O vento, que tantas vezes foi aliado, agora é indiferente. Se o vento está fraco, o sloop não corre. Se o vento está errado, o sloop não manobra.
E, quando um barco armado encosta, o mar deixa de ser espaço aberto e vira corredor estreito. A água, que parecia liberdade, vira parede. A captura é o começo do fim, mas o fim, no mundo colonial britânico, não é imediato. Ele precisa ser processado, precisa ser transformado em documento, precisa virar espetáculo legal. Levam Rackham e seus homens para a Jamaica sob guarda. O caminho até a justiça passa por Port Royal e por Spanish Town, a capital administrativa, onde tribunais funcionam, onde juízes têm perucas, onde a linguagem do império é falada com formalidade. É um contraste brutal para quem viveu meses com sal na pele e madeira rangendo sob os pés. Spanish Town não cheira a mar, cheira a papel, a suor contido, a cavalo, a cozinha, a gente demais num espaço que quer parecer civilizado. E civilização ali é uma máscara. Por trás dela, a colônia é violência organizada. Mas a máscara importa porque é ela que legitima a forca. O julgamento de piratas segue um roteiro conhecido. Há comissões do almirantado, há acusações de piracy and robbery upon the high seas. Há testemunhas, muitas vezes marinheiros de embarcações capturadas, homens que descrevem o ataque, a bandeira, as armas, as ameaças. Há também a questão do perdão. Rackham não é apenas acusado de pirataria. Ele é o exemplo de quem cuspiu no perdão real. Isso pesa, isso endurece. E, no tribunal, o pano negro não ajuda. A bandeira, que no mar era blefe e assinatura, em terra vira prova, vira símbolo de culpa, vira objeto que o promotor pode apontar como se apontasse uma faca ensanguentada. Rackham tenta o que pode. Todo homem tenta. Pode alegar que foi forçado, que não era capitão, que não participou de tal ataque, mas a lógica do tribunal colonial é simples. Se estava a bordo, se navegava com piratas, se beneficiou do saque, é culpado. E, para o capitão, há menos espaço ainda. O capitão é o rosto. O capitão é o nome que precisa ser pendurado para que outros nomes tremam. A sentença vem como vem sempre, morte por enforcamento. E então o império faz o que sabe fazer com eficiência. Transforma a execução em mensagem. Port Royal, que no século anterior foi sinônimo de corsários e de riqueza suja, agora é palco de moralidade oficial. O lugar tem história de terremoto, de decadência, de reconstrução. Tem também a geografia perfeita para o aviso. O porto, as rotas, os olhos de quem chega e de quem sai. Enforcar um pirata ali é como colocar placa na entrada de uma cidade. Aqui a brincadeira acabou. No dia marcado, o ar é pesado. O Caribe tem esse calor que não é só temperatura, é pressão. A roupa cola no corpo. O cheiro de madeira, de peixe, de lama, de rum, de gente, tudo se mistura. A multidão se reúne porque execução é entretenimento e é catecismo. Alguns vêm por medo, para ver o que acontece com quem desafia a lei. Outros vêm por curiosidade. Outros vêm por prazer. A morte pública naquele mundo é ferramenta de governo. Rackham sobe ao cadafalso. E aqui a história, de novo, gosta de um detalhe. O capitão que queria ser visto agora é visto de um jeito que não controla. Não é o olhar do mercante apavorado. É o olhar do juiz, do soldado, do comerciante, do escravo, do marinheiro, da mulher que veio ver. É o olhar que não negocia. A corda é simples. A madeira é simples. A morte é simples. O corpo cai, o pescoço quebra ou estrangula. Depende do nó, da altura, do acaso. Não há glamour. Há só fim. Mas o império não se contenta com o fim. Ele quer o depois. O corpo de um pirata, muitas vezes, não é enterrado com dignidade. Ele é exibido. Há a prática de gibbeting, colocar o cadáver em uma gaiola de ferro, pendurado em lugar visível, para apodrecer ao vento e ao sal. É uma forma de prolongar a execução, de fazer a morte durar semanas, de transformar o corpo em placa. Rackham, segundo registros, é exposto assim em um ponto visível perto de Port Royal, um aviso para quem entra no porto. O nome do lugar, Rackham's Cay, fica como cicatriz geográfica. O homem vira ponto no mapa. O capitão vira coordenada. O pano negro ao vento é substituído por ferro ao vento. E o vento indiferente faz o resto. Enquanto isso, Anne Bonny e Mary Red enfrentam o tribunal com um elemento que muda tudo: a gravidez. No direito e na prática inglesa da época, existe o plea of the belly, a alegação de estar grávida. Não é perdão, não é absolvição, é adiamento. A lógica é brutalmente pragmática. Não se executa uma mulher grávida porque se estaria matando também o feto, uma vida inocente aos olhos da lei. Então forma-se um júri de matrons, mulheres chamadas para examinar e confirmar. Se confirmado, a execução é suspensa até depois do parto. Anne e Mary usam esse recurso. E isso por si só já é material de história.
porque transforma o caso em novela pública. Duas mulheres piratas, condenadas, mas temporariamente poupadas por estarem grávidas. A moralidade colonial fica confusa, o público fica fascinado. O papel impresso agradece. Mary Read, ao que se registra, não chega a ser executada. Ela morre na prisão, provavelmente de febre, possivelmente relacionada a condições insalubres e doenças comuns em cárceres coloniais. A prisão no Caribe não é lugar de reabilitação, é lugar de espera. Espera por julgamento, espera por execução, espera por doença. Umidade, calor, pouca ventilação, comida ruim, água contaminada. O corpo, já castigado pelo mar, não aguenta. Anne Bonny desaparece dos registros de forma mais nebulosa. Há especulações posteriores, histórias de que teria sido resgatada por família, que teria voltado à vida comum. Mas o que fica com força é o fato de que ela não morre na forca naquele momento. E o fato de não morrer é, paradoxalmente, combustível para a lenda. O vazio documental vira espaço para a imaginação. E então vem a frase que o mundo repete como se fosse fotografia, como se alguém tivesse gravado em cera. Anne, visitando Rackham antes da execução, teria dito algo como: se você tivesse lutado como um homem, não teria sido enforcado como um cão. É uma frase perfeita, cruel, curta, teatral. Pode ter sido registrada de segunda mão, pode ter sido embelezada, pode ter sido moldada para caber no gosto do público. Mas ela cola porque resume, em uma linha, a humilhação final do capitão. O homem do símbolo que não correspondeu ao símbolo quando o aço encostou. E é aqui que a pergunta silenciosa da história fica mais incômoda. Como esse homem, com carreira curta, com saques modestos, com um fim tão pouco heróico, vira um dos rostos mais duradouros da pirataria? A resposta está no que acontece depois da morte. No que acontece no papel. O século XVIII é uma época em que a pirataria vira produto cultural. Há compilações, relatos, biografias sensacionalistas, histórias vendidas como verdadeiras, com a mesma naturalidade com que hoje se vende baseado em fatos reais. O livro atribuído a Captain Charles Johnson, publicado em 1724, é o grande motor dessa memória. Ele reúne histórias de piratas e as transforma em narrativa. Mistura documento e boato, tribunal e taverna. E ao fazer isso, fixa personagens. Rackham entra nesse panteão não por ter sido o mais eficiente, mas por ser o mais narrável. Ele tem apelido. Calico Jack já é título pronto. Ele tem um golpe de estado interno, a destituição de Charles Vane, que dá drama político. Ele tem o perdão e a recaída, que dão moralidade. Ele tem duas mulheres a bordo, que dão escândalo e exceção. Ele tem julgamento e forca, que dão final. E ele tem, acima de tudo, a bandeira. A bandeira é o objeto perfeito para atravessar séculos, porque é simples, visual, reproduzível. Uma caveira. Duas lâminas cruzadas. Mesmo que a atribuição direta a Rackham seja disputada por historiadores, porque várias tripulações usaram símbolos semelhantes. Porque os relatos são inconsistentes, porque a iconografia pirata foi sendo padronizada depois. O mito escolhe um dono. E escolhe Rackham porque ele precisa de um troféu que compense a falta de grandes conquistas. A bandeira vira o grande saque póstumo. No mar, a bandeira era ferramenta de psicologia. Em terra, vira logotipo, vira emblema, vira atalho mental. Você vê o desenho e pensa pirata. E, quando o mundo precisa de um nome para colar nesse desenho, ele prefere um nome que já vem com história pronta. Rackham oferece isso. Há também um detalhe de época que ajuda a entender por que a memória dele sobrevive. O fim da Era de Ouro. Quando um fenômeno está acabando, ele vira mais fácil de romantizar. Enquanto está acontecendo é medo e prejuízo. Quando termina, vira nostalgia e aventura. A repressão britânica e colonial, ao enforcar piratas e expor corpos, tenta matar o exemplo. Mas, sem querer, cria imagens inesquecíveis. O corpo em gaiola ao vento é tão simbólico quanto a bandeira ao vento. É o Império falando em linguagem visual. E o público aprende essa linguagem. Rackham, portanto, vira uma espécie de nó, onde várias linhas se encontram. A política colonial que precisa de vitórias, a imprensa, que precisa de histórias, a moralidade pública que precisa de escândalos e a iconografia que precisa de símbolos. Ele é pequeno demais para ser ameaça estratégica, mas grande o suficiente para ser personagem. E personagem, uma vez impresso, não morre com a corda. O pano negro ao vento, que no começo era promessa de medo, no fim vira outra coisa. Promessa de lembrança. O vento que empurrava o sloop agora empurra páginas, empurra boatos, empurra versões, empurra a imagem de um capitão de chita, com ambição de comando, que quis ser mais do que era, e acabou servindo sem querer como molde para o pirata que o mundo decidiu imaginar.
E talvez seja essa a ironia mais dura. Rackham não domina o mar por tempo suficiente para mudar a história do Caribe, mas domina o imaginário por tempo suficiente para mudar a história da pirataria como ideia. O homem cai rápido. O símbolo fica. O vento continua. Sempre continua. Ele passa pelos mastros dos mercantes, pelos fortes da Jamaica, pelas ruínas e pelas plantações, pelas tavernas onde marinheiros contam casos, pelas páginas que secam ao sol. E, em algum lugar entre o sal e a tinta, a caveira e as lâminas cruzadas encontram um nome para carregar. Calico Jack, um pirata menor em feitos, enorme em memória.